Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Sábado. Dia 31 de julho. Finalizando mais um mês e meio à pandemia. Bom dia, Rosali. Bom dia, Fabiola. Tu tá aí de férias e ainda acordando cedo pro Despertando. É parceria sem fim. Bom dia, Cris. Oi, Fernando, tudo bem? Rosana, tudo bem? Que espetáculo, olha só, sábado. Começando mais um Despertando. Vamos despertar, vamos despertar. Bom dia, Ana Tereza. E aí, Mauro, tudo certo? Oi, Pri. Como é que tá o clima aí na Dinamarca? Vocês viram como eu sou internacional, gente? Tem aluno até na Dinamarca. Tem aluno em Moçambique, Portugal. É um espetáculo. Vocês acham que a arquitetura da mente vai longe? Então hoje essa música é Lenine, todas elas juntas num só ser. E é hoje uma pessoa maravilhosa que eu tenho do meu lado há 34 anos, está de aniversário, que é a Carolina. E a Carolina é minha esposa, para quem não sabe, né, da Cozinha Calma. E hoje ela está de aniversário e eu quis homenagear com essa música porque todas elas juntas num só ser. É impressionante porque essa mulher consegue ser assim, de tão completa, de tão extensa, de tão intensa. E ela reúne tudo numa só pessoa. E eu acho que é de uma naturalidade aquilo que eu tenho que buscar com todo o esforço do mundo, assim, ela é natural. E essa naturalidade transcende qualquer coisa. E é uma mulher que me escolheu há 34 anos atrás. Me escolheu para caminhar junto com ela. E é uma coisa assim. Então, uma homenagem a minha esposa, Carolina. Essa música, todas juntas num só ser. Todas elas juntas num só ser. Pessoa leal. Pessoa... Sim, vi. A Cris está mandando beijo, ela vai ler tudo isso. A Cris mandou beijo, o Mauro mandou beijo, a Rosana. Então, e é a pessoa leal ao meu lado, aquela pessoa que está ali. Imagina quantas coisas a gente já viveu em 34 anos e ela sempre junto, sempre junto. Isso é um presente para qualquer homem. Eu não sei de onde é que eu tenho tantos méritos, mas aí, né, vamos curtir enquanto eles existem. Então essa música é para Carolina. Todas elas juntas num só ser. Uma mulher completa para mim. E a que eu escolhi e que ela me escolheu. E sigamos. Feito. Deixa o Prito mandando parabéns também para Carol. A musa entre as musas de A a Z. É isso aí. É a minha esposa. Feito, tá bom. Chega de declaração, né? Carol também, a Rosali de Sombrio. Rosali de Sombrio. Tá mandando também. A Bia, Fabiola, tu tá de férias, Fabiola. Mauro tá em Viamão, então. Mauro, Viamão, friaca total aí. Agora eu li tudo. Então tá. Então vamos lá. A Beira do Abismo. Então, para quem tá chegando agora, tem gente nova aí que eu vi. A Beira do Abismo, a gente tá lendo esse livro da Joan Halifax. Tem meu blusão tá me pinicando. Blusão de lã. Encontrando liberdade onde o medo e a coragem se cruzam. Tá? E aí nós estamos na página 133. Vamos lá, vamos seguir. E nós estamos ainda lendo sobre a integridade, né? Como é que se formata isso. E ela tem várias histórias, né? Ontem ela estava de aniversário, eu não sabia. E
Eu não acompanho muito essas coisas, na verdade não acompanho nada dessas coisas, e vocês me perdoem se alguém tiver também, porque eu não acompanho essas coisas, e eu sei que ela estava de aniversário ontem, 79. Então hoje, aniversário da Carol, tá bem? Então, agora a gente está aqui, ó, indignação moral e a aderência da raiva e da aversão. Gente, a Carol estava ouvindo tudo que eu estava falando, porque aqui essa biblioteca fica num loft aqui, né? Então tem o quarto em cima, a biblioteca embaixo, porque quando eu tinha insônias eu descia para a biblioteca. Então tem uma escada de madeira, ela está ouvindo, ela está ali no quarto. Então ela ouviu tudo, ela não estava no chat, mas ela estava ouvindo. Tá? Fiquem tranquilas. Indignação moral e a aderência da raiva e da aversão. Existe também a indignação moral. Numa noite de verão, nos anos 60, saí do prédio onde morava na cidade de Nova York e vi a cena surpreendente de um homem gritando com uma mulher. De repente, o homem arrancou uma antena de rádio do carro ao lado dele e começou a chicotear a mulher com a antena. Ah, mas é essas... Se eu vejo... Se eu vejo uma cena dessas... Acabou o budista. Nossa... Falei, engolir aquela antena. Ora, bater uma pessoa. Que coisa horrível. Como é que alguém faz isso? Mas tá, passou. Sem pensar, coloquei meu corpo entre eles e gritei para ele parar. Nossa, o mínimo, né? Moralmente indignada, nem pensei em minha própria segurança. A cena de um homem abusando de uma mulher me incendiou e eu reagi. Uma cena de qualquer pessoa, né, machucando alguém é horrível. A indignação moral é definida como uma resposta de raiva e a aversão em relação a uma violação moral percebida. Naquela cena de rua, eu não estava apenas testemunhando uma violência física, mas também uma violência de gênero. 50 anos mais tarde, a sensação no meu corpo exposto àquela violência ainda está presente. Como marca mesmo isso, né? A gente tem essas cenas, assim, eu tenho algumas também, de intervir, assim. Porque quando a gente tem essas cenas, não é só a gente intervir, tem a indignação moral, tem tudo isso, mas tem algo que brota na gente e é uma coisa que a gente não gosta que brote. Eu, pelo menos, eu evito completamente situações assim, porque tá ali. Existe aquilo muito presente e basta uma centelha para que aquilo incendeie, assim, né? Então, essa coisa tá na gente, né? Foi um choque de indignação e repulsa, e nada poderia ter me impedido de me colocar entre os dois. Enquanto estava ali entre os dois, com o coração batendo forte, a mulher rapidamente me agradeceu e fugiu da cena. O homem jogou a antena na rua, rosnou para mim e se afastou. Em retrospecto, tenho certeza de que não estava agindo por motivações egóicas quando tentei impedir aquela violência. Não estava querendo obter a aprovação dos outros nem aumentar minha autoestima. Não tive tempo para um pensamento autocentrado. Simplesmente não consegui fugir daquela cena horrível sem intervir. O que motivou minha ação foi uma rápida e profunda onda de indignação moral, combinada com compaixão. Ao longo dos anos, testemunhei a indignação moral se manifestando de formas saudáveis e não saudáveis nos mundos da política, do ativismo, do jornalismo, da medicina e em minha própria experiência. Investigando um pouco mais profundamente, percebi que a indignação moral, assim como o altruísmo patológico, às vezes reflete uma necessidade não reconhecida de ser percebida como uma pessoa boa. E podemos... Isso, né? Vocês viram isso? Percebi que a indignação moral, assim como o altruísmo patológico, às vezes reflete uma necessidade de não ser reconhecida, não ser reconhecida, de ser percebida como uma pessoa boa. E podemos acreditar que nossa postura moral superior nos faz parecer mais confiáveis e honrados aos olhos dos outros. Nossa indignação justificada pode nos dar muita satisfação do ego e pode nos aliviar da culpa pela nossa própria culpabilidade. Nós estamos certos, os outros estão errados. Nós somos moralmente superiores, os outros são moralmente corruptos. Às vezes acontece alguma coisa e
E as pessoas se surpreendem quando a gente reage assim, né? Isso acontece com, eu digo, a gente, nós todos aqui, né? E a gente precisa dar um basta, assim, e as pessoas, nossa, mas eu te via como uma pessoa tão ruim, tão... Só que às vezes o basta tem que ser dado. Ou tão tranquilo, ou tão tranquila, né? E aí as pessoas se surpreendem, assim, quando tu levanta, né? A postura. Mas tem os momentos que tu não pode, é contra, né, tua moral. A crítica social Rebecca Solnit desmascara ainda mais a dimensão egoísta da indignação moral em seu um ensaio publicado no The Guardian. Poderíamos ser heróis. Uma carta no ano das eleições. Nessa postagem dela. Ela observa que alguns de extrema esquerda frequentemente se envolvem em amargura recreativa, transformando a indignação moral em um esporte competitivo, tornando o perfeito inimigo do bom, encontrando falhas nos avanços, nas melhorias e até mesmo em vitórias diretas. Solnit observa que essa postura não promove nenhuma causa. Na verdade, mina a construção de alianças. Por fim, me pergunto o quanto a amargura recreativa contribuiu para o resultado das eleições nos Estados Unidos em 2016, ampliando a divisão entre liberais e extrema esquerda. Ó, gente, extrema esquerda, extrema direita, não é bom para lugar nenhum, né? Precisa ser um gênio para ver isso. A amargura recreativa e os opostos, os polos não são interessantes. A amargura recreativa e outras formas de indignação moral podem ser contagiosas, viciantes e infundadas, nos fazendo adoecer. Uma pequena dose pode nos levar adiante. Em excesso nos leva à exaustão, e é isso que nossos adversários querem. Quando estamos com raiva e emocionalmente superestimulados, começamos a perder o equilíbrio e a capacidade de ver as coisas com clareza, ficando propensos a cair no abismo do sofrimento moral. No entanto, muitos de nós sentimos estar violando nossa própria integridade, se não responsabilizarmos os outros pelos danos que causam. Diante de violações morais, não podemos ser apenas observadores, e nem nos proteger através da negação. Para preservar nossa integridade, precisamos expor a verdade ao poder. Isso é o que eu chamo de indignação moral baseada em princípios. Tem uma outra coisa também. Chagdu Rinpoche, o próprio Lama Padmasambhava, né? O Chagdu Rinpoche, que é o que fundou o Templo de Três Coroas, aqui no sul, tá? Vocês devem conhecer o Kadroling Gompa. Ele diz uma coisa, e o Lama replica, que quando tu vê uma situação em que alguém está sofrendo, alguém está passando algum, enfim, um perrengue, assim, alguma coisa nesse sentido, e tu não intervém, tu também está acumulando karmas. Então e o que tu tem que fazer? Tu tem que de alguma forma reagir. Primeiro que tu tem que reagir, né? Tem que ter alguma reação de impedir. Só que tu não impede só que a outra pessoa que está sofrendo, está sendo abusada de violência, alguma coisa assim. Tu não está somente impedindo isso, que a outra pessoa sofra alguma violência. Tu também está ajudando aquela pessoa, porque aquela pessoa que está praticando o ato de violência, nesse caso que o cara queria bater com a antena na mulher, né? Que ela está contando. Quando tu faz isso, tu está ajudando também essa outra pessoa, porque ela está confusa. Naquele momento ela está no reino dos infernos, assim, né? E essa pessoa está confusa. E aí tu vai ajudar justamente para que ela não aumente o karma dela. Ela não aumente o seu karma. Porque ela vai aumentar. Então ela tem uma ação, né? Ela tem uma intenção de ação. Até ali está tudo bem. Quando ela desferir a ação, aí o karma, ele tem o karma, ele tem pontes, assim, né? Tem o karma de pensamento, tem o karma verbal e tem o karma de ação. E tem o karma de corresponsabilidade. Que é esse, tu vê uma situação e não é problema meu, não sei o que, não, todos os problemas são nossos. Então quando tu vires uma situação dessas, claro que tu tem uma coisa que tu não vai reagir num assalto, tu não vai reagir, entenderam? São situações, há situações e situações. Tu não pode colocar tua vida em risco, colocar outra pessoa também. Só falando nesses casos.
Então a gente tem que ter esse cuidado, assim. Um assalto, liga, pega o teu celularzinho, liga, não fica filmando o assalto. Entenderam, né? Bem claro. Certo? Vamos seguir. Vamos seguir com a nossa indignação moral. A indignação moral baseada em princípios envolve elementos de outros estados limites. Então lembra dos estados limites? Altruísmo, empatia, integridade e respeito. Em 1981, o neurocientista Francisco Varela, juntamente com Harry Wolff, diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e eu visitamos o laboratório que estudava primatas. O laboratório, localizado em um porão, abrigava dezenas de pequenas gaiolas com macacos rhesus. Harry e eu nos aproximamos de uma das gaiolas e vimos que o topo do crânio, nossa, me lembrou o filme Silêncio dos Inocentes, do macaco havia sido cerrado e seu cérebro estava exposto. Ai, que o ser humano faz isso? Gente, que louco. É o Silêncio dos Inocentes, é o Anthony Hopkins. Lembra daquela cena? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Não, é um Wolf com dois Os. Wolf. Quase que um latido. Wolf. É com dois Os. Vocês lembram daquela cena do Anthony Hopkins, Silêncio dos Inocentes? Eu vou contar agora, porque daí vocês vão tomar café da manhã depois, vão lembrar. Que ele tá na mesa, assim, e aí ele tá com o crânio aberto do cara, e ele tira um pedacinho e frita. Vocês vão tomar café pensando nisso. Tá, parei. Mas é muita maldade falar isso, né? Tudo bem. Vocês já estão tomando café? Vocês não viram o Silêncio dos Inocentes? Então vejam. Nossa, não, é muito forte. Um filme da década de, sei lá, 90, 2000, não me lembro. 2000. Então tá. Estava exposto, né? O cérebro do macaco exposto. Os eletrodos estavam fazendo contato direto com o cérebro do macaquinho. O pobre macaco estava algemado e imobilizado, mas seus olhos diziam tudo. Estavam cheios de dor e de horror. Isso não tem nem explicação. Harry desmoronou ao meu lado e se ajoelhou no chão em frente ao macaco. Ele parecia estar pedindo perdão. Bastante abalada, levantei-me e olhei nos olhos do macaco. Tomei o que senti ser sua dor e enviei compaixão àquele pequeno ser. Mais tarde, disse a Francisco que achava aquele tipo de pesquisa absolutamente imoral. Os animais eram frequentemente sacrificados durante as pesquisas de neurociência. Diante daquele macaco, experienciei mais do que uma leve indignação moral. Algo se abriu em mim. Decidi usar minha raiva e aversão como uma maneira de aprofundar meu compromisso de acabar com o sofrimento. Nessas horas, eu vou perdendo a voz porque eu acho isso abominável. E a gente não pode fazer nada. Desculpe. Eu acho abominável isso, fazer isso com os seres, com qualquer ser, enfim. Resolvi nunca deixar as experiências com animais fora do meu radar. Quanto a Francisco, não demorou muito para que desistisse da pesquisa com animais também. Nossa, interessante. Não sei o que o Harry fez. Perdi o contato com ele logo depois. Mas não perdi aquele macaco de vista. Ele mora dentro de mim até hoje, quase 40 anos depois. Vocês viram quantas marcas ela tem, né? Ela tem daquela menininha, acho que era Doma, estava queimada, ela vai arrastando essas correntes ao longo da vida, assim. Não sei se isso é um bom método. A gente tem que ir esquecendo as coisas. Vocês não acham? Eu acho que a nível de exemplo, ok. Mas eu acho que a gente fica revivendo as coisas. Se as coisas passaram, passaram. Senti profunda compaixão por aquele macaco. E uma versão dolorosa também fazia parte do emaranhado de emoções que senti naquele laboratório. Porque a gente fica recriando as sensações, né? E aquele que recria hoje não é o mesmo que estava naquele momento. São outras condições, né? E isso não faz muito sentido à luz da impermanência.
Aversão à crueldade, talvez às vezes ela usa, como a Cris botou ali, o curioso perceber que ela carrega isso. Às vezes ela usa como combustível, né? As pessoas usam como combustível certos fatos da vida, assim. Eu já acho que a gente não deve usar. Isso é só uma opinião pessoal, tá? Ela não é uma regra, não está no budismo, não está em lugar nenhum. Uma opinião pessoal, das minhas experiências ao longo dos meus 50 e tantos anos, 50 e pouquinhos, 53 anos de existência. Eu acho que por experiência a gente não deve ficar segurando essas coisas. O que fez sentido numa época fez sentido, agora não faz mais. Uma qualidade importante da indignação moral é que ela envolve sentimentos de repulsa em resposta a uma violação da ética. Os psicólogos sociais estudaram o efeito da aversão no discernimento moral. Ah, sim, o livro conta como vivência, ela tem que exemplificar, né, claro, mas ela revive, né? Em um desses estudos, quando os jurados em julgamentos simulados eram expostos a um cheiro repugnante, eles determinavam sentenças mais duras contra o acusado. A aversão pareceu ampliar a experiência de indignação moral, levando a julgamentos mais rigorosos. O outro estudo mostrou que as pessoas que tendem a ter sentimentos mais fortes de nojo consideram as pessoas que fazem parte de seu círculo mais próximo mais atraentes e têm atitudes mais negativas em relação às pessoas pertencentes a outros grupos. Essa pode ser uma das razões pela qual a indignação moral pode ser tão polarizada. Ela amplia a distância entre eu e o outro. Internamente, podemos ter respostas conflitantes em razão da nossa própria indignação moral. Enquanto a raiva pode ativar a agressão, a aversão pode produzir retraimento, o que pode significar se esconder dentro do nosso círculo de iguais e objetificar e evitar o grupo de diferentes. A gente faz isso, né? Martha Nussbaum, eticista e jurista, usa a frase, a política da aversão. Olha aí, vê se algum de vocês não está passando por isso ou age assim. Todos nós temos alguma coisa de política de aversão. Então ela se usa a frase, a política da aversão, para criticar leis que discriminam a comunidade LGBT. Agora é LGBTQ+, não sei mais, né? Tem uma sigla que eu não lembro. Né? Que quando foi escrito era outro. Com base na aversão. Como proibições de casamento entre pessoas do mesmo sexo e leis de uso de banheiros antitransgêneros. Ela observa que essas políticas apoiam o fanatismo, a intolerância e a opressão. Como escreve a especialista em ética doutora Cinda Ruston, a indignação moral pode se tornar a cola que mantém um grupo unido por meio de um senso de solidariedade contra aqueles que ameaçam suas identidades pessoais ou profissionais, valores, crenças ou sua integridade. O sentimento de indignação moral pode se tornar contagioso e, se não for avaliado, pode exacerbar as diferenças e estimular a separação, em vez da conexão e da cooperação. Em meu trabalho com várias organizações sociais ao longo dos anos, vamos ver até onde vai aqui, aprendi que nossas predileções e nossos medos podem facilmente nos predispor a responder de determinadas maneiras a dramas morais. Quando senti que tinha que manifestar minhas preocupações sobre a má administração de uma organização com a qual estava envolvida, foi um grande esforço. Era amiga de longa data do CEO e me importava com ele. Eu havia expressado minhas preocupações diretamente a ele, mas o padrão de abuso persistia. Bah, gente, eu passei por isso. Nesse último ano, por 2 instituições que eu tive que me desligar. E vocês não sabem o que é a dor moral que eu passo. 2 instituições. Enfim, é a vida.
Mas a gente não pode seguir adiante se a integridade da gente está abalada. A gente não pode seguir adiante. E vai doer. Então ela disse aqui, ó, eu havia expressado as minhas preocupações diretamente a ele, mas o padrão de abuso persistia. Por fim, me senti moralmente obrigada a relatar diretamente ao Conselho de Administração minhas preocupações sobre a forma inadequada como o CEO lidava com funcionários, projetos e fundos. Sabia que a minha afeição pelo CEO havia adiado minha decisão de tomar uma posição. Mas finalmente senti que não tinha escolha. Senti aversão pela situação e estava decepcionado comigo, mesmo por não falar. O pensamento racional desempenha um papel importante, é claro, mas frequentemente secundário. O que faz com que o pensamento moral seja um pensamento moral é a função que desempenha na sociedade, não os processos mecânicos que estão ocorrendo no cérebro, diz Joshua Green, professor de psicologia de Harvard. Todo mundo é de Harvard, né? Harvard. Coisa chique isso. O que finalmente me levou a divulgar minhas preocupações ao conselho foi minha consciência, não minha mente conceitual. Eu vou terminar esse capítulo hoje. Um capelão escreveu sobre problemas em seu local de trabalho, uma prisão para jovens adultos. Descobri que me sentia realmente embaraçado em dizer que me feria ver o que constituía cuidado no sistema e ver como o próprio sistema havia sido criado para ser violento, para provocar violência. Ao testemunhar esse sofrimento nos jovens, me sentia chateado, isso é o capelão falando, né, amigo dela, frustrado, indignado e profundamente envergonhado. Esse capelão estava sofrendo de angústia empática, de indignação moral e de culpa. Vocês já passaram por isso, gente? Quem já passou por angústia empática, situações que tu precisa falar e tu tem uma relação, mas chega uma hora que tu precisa, e aí tu acaba rompendo com a amizade por causa disso, mas não pode seguir adiante. Alguém aí já passou por isso? Levanta a mãozinha, acena, dá um sinal de fumaça. Só para eu não achar que eu estou sozinho. De certa forma, a indignação é uma resposta justificável a uma ação moralmente transgressora, como a tortura de macacos no laboratório ou a negligência de jovens na prisão. Mas questões morais ainda menos sérias, como a má administração de uma instituição, podem nos causar raiva, aversão e indignação moral baseada em princípios. Quando a indignação moral é episódica e regulada, pode ser um instigador útil da ação ética. Há muitas razões para nos sentirmos indignados neste mundo, e a raiva pode nos dar a energia que precisamos para enfrentar a injustiça. Ó, a Ana já botou, a Cris já colocou também. Emoções intensas podem nos ajudar a reconhecer uma situação imoral e podem nos motivar a intervir e tomar uma posição e até a arriscar nossas vidas para beneficiar os outros. No entanto, só mais um parágrafo, quando a indignação moral é egoísta, Gorete também, até tu, Gorete, pô, tu não esperava isso, Gorete. Como assim? Não. Tu botou errado, né? Era para baixo? Tu não. Para, Gorete. Tu não. Duvido. No entanto, quando a indignação moral é egoísta, crônica ou não regulada, quando se torna a própria lente pela qual vemos o mundo, pode ser viciante e divisiva. Aviltar, culpar e se sentir moralmente superior também nos coloca em uma posição superior de poder, que pode parecer satisfatória a curto prazo, mas que nos isola dos outros a longo prazo. Olha, isola a gente. E essa sensação de isolamento, de afastamento, de colocarem na geladeira depois que tu te posiciona, é bem ruim. É ruim, mas é bom. E a estimulação excessiva constante pode ter efeitos sérios no corpo, na mente e no espírito. Sim, o corpo sofre, a mente sofre, o espírito sofre, de úlceras a depressão e todos os problemas intermediários. Também pode ter efeitos sérios na maneira como os outros nos percebem. Em última análise, aprendi que a indignação moral pode ter consequências benéficas ou prejudiciais, não apenas para nós mesmos, mas também para nossos relacionamentos e até para a nossa sociedade. O discernimento, a percepção de nossas intenções e a capacidade de regular as emoções farão
com que a indignação moral seja útil ou não. O problema é esse, que quando tu tem então um movimento contrário também acontece, todas as coisas periféricas que acontecem, quando tu tem uma indignação, e aí tu vai sofrer com isso, né? Tu vai passar por coisas, mas enfim, a vida é isso, né? A vida é isso aí. Então é isso. Então só façamos uma inspiração profunda somente. Soltem, não fiquem relembrando das suas experiências de indignação moral que tiveram, não há necessidade disso. Apenas deixem passar, não ruminem. Nós temos respostas que são externas, internas e através da autocompaixão. A resposta externa ao estresse ou à situação de angústia moral, que ela não fala nesse livro, é a fuga, a luta e o congelamento. Todo mundo já ouviu falar disso, da amígdala cerebral, né? Fuga, luta e congelamento. Essa é a resposta ao estresse voltado para fora. A resposta ao estresse voltado para dentro, ao estresse traumático que tu sofreu da angústia moral, qualquer coisa, é a autocrítica. Tu começar a fazer ruminação, né? Tu faz esse tipo de coisa, né? A violência contra si mesmo. Mas há um antídoto para isso, tanto para essas três partes voltadas para fora e as voltadas para dentro. Luta, fuga, congelamento, autocrítica, ruminação e a violência contra si. Tu pode usar de autobondade. Autobondade. Bom, veja bem, por outro lado, eu faço outras coisas, né? Tu começa a ver a si com autobondade. Tu pode usar de entendimento de humanidade compartilhada. Será que só eu passei por isso? Só eu que passo por isso? Por isso que eu fiz a brincadeira, levantei a mão. É uma brincadeira, é óbvio que todas as pessoas, algumas pessoas já passaram ou vão passar por isso. Né? Isso faz parte de todo o sistema da vida. Né? E o mindfulness. Né? Então, autobondade, humanidade compartilhada e mindfulness. O que é o mindfulness? É a atenção plena. É tu observar isso com consciência plena na situação do momento. E observar essa situação já é ter consciência do que está mudando. Então, esse é um panorama rápido assim. Então, a gente tem que aprender a usar as técnicas da meditação para poder trabalhar nisso. Eu vou dizer, mas aí eu não vou sofrer. Vai sofrer. Igual. Vai sofrer igual. Mas é a forma como eu retorno ao mundo é que muda. Entende? É o trabalho. Certo? Então, vamos lá. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, para que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês. Então, hoje é aniversário da Carolina e eu botei essa musiquinha, todas elas juntas num só ser. Essa mulher é incrível, de verdade. Bom sábado, bom final de semana. Como Madalena de Martinho, ou Maybelline, a Sixteen de Chuck Berry.